Estamos iniciando mais um episódio do Estetcast e hoje eu estou com ele, empresário, palestrante e também micropigmentador. Eu estou com Carlos Mumi. Seja muito bem-vindo. Olá, Carla, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite e vamos levar muita informação de qualidade para o pessoal aí. Vamos, eu quero saber dessa parte de micropigmentador, tá? Eu quero que você fale sobre, porque aqui um pouquinho, gente, antes nos bastidores ele falou, eu sou micropigmentador, já foram quiropraxista, né? Isso, massoterapeuta. Massoterapeuta. Dá pra gente falar que você tá parecido com a Barbie? Porque a Barbie, ela tem muitas funções, né? Muitas sim. profissões. Sim. Me conta um pouco lá quando você começou, principalmente a quiropraxia, como que foi levando a história de você já ter trabalhado no SBT? Me conta um pouco de tudo. Sim, Carla, eu iniciei, na verdade, a minha vida através do futebol, com 6 anos de idade, né? Eu era goleiro e cheguei ao profissional com 18 anos pelo Bahia. E morei até em Salvador durante 5 anos em função disso. E depois trabalhei como modelo profissional também, por incrível que pareça. Eu era bem mais magrinho, né, do que hoje. Bem mais jovem, mas com 19 anos eu também fui modelo comercial de passarela. Trabalhei para grandes marcas, fiz um trabalho muito legal lá na Bahia. E voltei para São Paulo em cerca de 2003, em função de ter largado o futebol. Deixei, não aguentei mais continuar. E voltei para São Paulo. E como eu já tinha um gosto muito grande por essa área de massoterapia, eu fui me especializar através de cursos livres e fiz toda a minha especialização. E logo em seguida entrei na Rede Jacques Janine para trabalhar, onde eu tive várias formações de cursos muito específicos da área e me fortaleceram muito o meu conhecimento, né? E eu tinha, claro, a gente sabe que massagem é dom, é mão, né? Ou você tem ou você não tem. Não tem meio termo, né? Você é mais ou menos um massagista. Não, você é um massoterapeuta de qualidade ou você não é. Então, eu como tinha o dom de trabalhar com as mãos até pelo futebol, eu acho que isso é uma habilidade, eu consegui trazer isso para a área da estética. E fui dentro da Rede Jacques Janine conhecendo outros serviços e buscando conhecimento também para ampliar o meu atendimento, porque na época a massagem as pessoas associavam muito com luxo e não com saúde. Hoje é o contrário, né? Hoje é super valorizado, hoje as clínicas fazem um sucesso grande com os tratamentos. Então a gente sabe que naquela época havia pouca informação, a internet ainda não era a internet de hoje, então a gente tinha uma dificuldade muito grande de levar informação de qualidade. Mas dentro da Rede Jacques Janine eu me destaquei, eu era o único profissional da área de estética em toda a Rede Jacques Janine do Brasil. E acabei fazendo um trabalho muito legal e comecei a trabalhar com o design de sobrancelha e com a área de micropigmentação. Caramba, então, desde 2004 que eu venho exercendo essa parte dos cuidados com as mulheres e com alguns homens também. E que na época também os homens eram, assim, pouco procuravam a estética, né, ou esse segmento de beleza. Então era mais o público feminino mesmo. E me identifiquei muito com o público feminino, adorei trabalhar com a mulherada. É bem. E eu acho divertidíssimo. Eu gosto de cada conversar. História, não é? Ih, menina, aí a mulherada também gosta, então a gente tinha uma sinergia muito boa. Então, até os dias de hoje, praticamente, este ano faz 20 anos que eu iniciei no mercado de beleza. Que maravilha. Então é uma trajetória aí muito, muito grande, né? Agora me conta uma história. Eu falo que hoje está mais fácil, né? Você vê profissionais homem realizando procedimentos que a gente falava que antigamente era só para profissionais mulheres. Qual a reação lá, 20 anos atrás, 14 anos atrás, quando alguém fala, você vai realizar com tal profissional? O preconceito era grande. Era grande? Né? Era grande. Porque, na verdade, a gente sabia que os cabeleireiros, até eu mesmo, né? Não era de frequentar estéticas ou salões de beleza. A gente ia no barbeiro cortar o cabelo mesmo. E a gente não tinha esse contato direto com essa parte do embelezamento masculino, né? Então, era um mercado totalmente novo para mim. Então, as mulheres olhavam para mim e falavam assim, nossa, mas você não parece ser gay, por que você trabalha com beleza? Nossa. Era um questionamento primeiro. Outras faziam massoterapia comigo, faziam uns tratamentos e falavam assim, nossa, que bom, o Carlos é tranquilo porque ele é gay, então não tem problema, não tenho vergonha. Então era muito associado a isso. E isso era uma coisa que era normal, era cultural, né? Então hoje é o contrário. Hoje as mulheres já se identificam muito com os homens que atuam nessa área de beleza, tanto com os gays, os cabeleireiros e tal, quanto com os profissionais em geral. Micropigmentadores, por exemplo, existe um mercado muito grande de homens hoje e que se destacam grandiosamente, né, nesse mercado.
E eu acho que os homens, quando eles vêm para esse segmento, eles vêm com uma dificuldade um pouco maior de acesso por essa questão do preconceito. Sim. Então eles têm que romper barreiras, eles têm que ser muito acima da média para ter um destaque. Então hoje a gente, como homem, consegue esse lugarzinho Sim. privilegiado em função de que as mulheres têm muitas que se identificam e preferem profissionais masculinos. Isso acontece, né? E é tão bom, né? Claro, claro. Eu acho que Tão é bom. super, super saudável para o mercado você ter várias opções, não tenha dúvida. Eu só passo em todos os lugares, tirando as manicure, é masculino. Aí, tá vendo? Entendeu? Para mim é Sim. totalmente diferente a forma de atender. Você falou sobre a questão do estudo da sobrancelha, de como você teve essa simetria. É esse cuidado diferente, não que profissionais femininas não tenham, mas eu gosto. O cabelo, quando eu faço com o Igor, um grande beijo para você. É fantástico. Fica de outra forma. Sim, sim. Isso é uma realidade mesmo de mercado. E com toda certeza, os homens hoje também estão vindo muito para os cuidados e também se identificam, às vezes, com profissionais masculinos, Sim. por uma questão ou outra, ou outros por um profissional feminino. Mas o mercado hoje ele já ficou muito mais flexível, né? Então não existe mais esse estereotipar as pessoas e dizer você é isso, você é Exato. aquilo, eu só faço assim, eu só faço assado. Antigamente, por exemplo, eu acho que até por uma questão cultural, as mulheres tinham uma resistência em passar com médicos homens, com profissionais homens, por uma questão cultural, Sim. que hoje também foi quebrada, né? Com certeza. Então, eu acho que tudo isso ficou muito mais flexível, ficou muito mais gostoso de lidar. Então, Mais leve, né? o nosso comportamento hoje e a nossa relação com as mulheres e com homens dentro de um espaço de beleza é muito saudável, muito bacana. E é bem mais fácil hoje, Muito. né? Muito mais fácil. Muito mais Já teve fácil. alguma paciente ou cliente sua que não quis realizar o procedimento, não sabia que era com você? Bem lá atrás, algumas até comentavam diretamente comigo. Falavam assim, olha, Carlos, eu percebi que você é um ótimo profissional, você me apresentou o seu trabalho aqui maravilhosamente bem, mas eu não consigo, porque eu tenho uma coisa da vergonha, da timidez. E até na massoterapia, que a gente sabe que a pessoa tem que estar com menos roupa, né? Sim. Então eu indicava para elas, eu falava, olha, se você quiser vir com shortinho, com top, eu vou fazer o meu trabalho da mesma forma, com a mesma qualidade, mas eu quero que você esteja confortável. Isso mesmo. E aí muitas mudavam a concepção ali. Depois. E você sabe que eu vou até contar uma coisa para você que eu nunca contei em lugar nenhum. E que é muito interessante, que é uma dica que valeu milhões para mim, assim, claramente. No primeiro atendimento que eu fazia com qualquer paciente minha feminina, o que eu fazia? Durante todo o tratamento, eu explicava tudo o que eu estava fazendo. Uau! Então eu começava dos pés, da pontinha dos dedos, na minha massagem e tal, e eu explicava, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo assim, assado, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, quando eu ia explicando, além dela ter um conhecimento maior, eu gerava uma autoridade muito bacana e ela passava a confiar muito mais porque ela entendia tecnicamente o que eu estava fazendo. Uau! E isso foi uma forma nata que eu, na hora, tive um insight e falei, vou fazer isso. Carla, impressionante. A minha fidelização era de 95% a 98%. A venda. A minha agenda, ela lotava em qualquer clínica que eu trabalhava. Eu fazia um procedimento e fechava um pacote. Fazia um procedimento e fechava um pacote. Bom isso, é muito né? bom. A sensação. Muito e como legal. que foi essa transição? Eu sei que você contou meio que por cima e eu vou voltar. Sair do futebol para micropigmentação. Olha, Como que foi? Eu quero saber, assim, dentro de você, como foi esse sentido? E como foi na sua família, na sua base familiar também? Olha, para ser bem sincero, no início eu mesmo tinha uma dificuldade de levar essa informação até para as pessoas mais próximas, porque era uma mudança tão absurda, Isso. né? Porque eu vivi o futebol dos 6 anos, quando eu comecei na escolinha, com 7 eu já disputava os campeonatos e me destaquei muito. Com 15 anos eu era goleiro do Palmeiras, na época da Parmalat, e jogava pelo Palmeiras na época do infantil e depois juvenil. E depois eu fui para o Bahia já como juniores e profissional, com 18 anos. Então, o que acontece? A gente tem uma resistência natural, porque não havia informação, né? Como eu falo, existe a vida antes da internet e depois da internet. Verdade. Eu vivi os dois, né? Então, eu posso falar que essa transição foi muito complexa em função disso. Então, o que acontece? É muito difícil para o homem chegar e falar assim, hoje eu trabalho num salão de beleza, eu faço sobrancelha.
Isso, para mim, já era difícil assumir e entender. Entendi. Porque eu falava assim, nossa, isso me parece uma coisa tão feminina, E não é. né? E, na verdade, não era. Mas eu fui um dos Sentia. primeiros dentro do nosso mercado de micropigmentadores que me destaquei sendo homem por esse procedimento. Então, eu comecei na época da Eliana Jareta, da Renata Barcelli, de inúmeros outros profissionais que hoje são profissionais grandiosíssimas Sim. do mercado, extremamente conhecidas, e eu sou da mesma linhagem, da mesma época. Nós começamos juntos, né? A desenvolver coisas, porque, na verdade, a micropigmentação, na 2004, 20 anos atrás, 2005, ela era extremamente limitada. Ela não haviam era. tintas suficientes, não haviam técnica. equipamentos, técnica. Então a gente aprendia muito fazendo, tomando todos aqueles cuidados absurdos, né? Sendo extremamente prudente, que foi uma das coisas que me levaram longe, é justamente sempre fazer para menos. E se precisar, a gente faz para mais. Exatamente. Carlos, eu quero 1 centímetro a mais. Não, vamos fazer um a menos. Se precisar, a gente melhora, a gente aumenta. Porque tudo tem possibilidade de evolução. Mas andar para trás na micropigmentação não tem como. Apagar não tem como, né? Então, as cores, por exemplo, as pessoas falavam assim, não, eu quero um castanho escuro. Aí eu olhava para aquele fototipo, para aquela característica de pelos, para aquele volume de quantidade realmente de pelos, porque existe uma coisa chamada relação de volume e quantidade. Sim. Então, às vezes, quando você fala assim, não, eu quero uma informação maior, você também tem que verificar se não vai ficar over pela quantidade de informação que ela já tem. Com certeza. É um ponto de equilíbrio. Isso. Então, tudo tem que ter esse mecanismo. Então, eu, como já tinha um pouco mais de visão e experiência, e o senso estético minha era uma coisa mais aguçada, eu falava assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer 50%, e no retoque a gente faz os outros 50% se necessitar. Exato. Mas eu acho que essa cor vai ser o ideal e esse volume vai ser ótimo para você. Perfeito. E não tinha, mas era assim, o acerto era 100%. Porque eu já sabia como ia ficar, mas a pessoa não. Não sabia. A expectativa, né? Porque a micropigmentação é assim, fica muito escuro, fica muito marcado, fica muito over durante o período de cicatrização. Depois que cicatriza... E depois cicatrização, aí que tudo se estabiliza, fica totalmente diferente. Então, como eu tinha esse conhecimento, eu fazia essa orientação. E muitas seguiam. Outras brigavam comigo. Não, Carlos, mas eu faço tudo que você quiser. Eu boto preto azulado se você quiser, mas hoje nós vamos trabalhar num castanho claro. E você está falando uma coisa que é tão importante, porque assim, você viveu essa época da sobrancelha símbolo Nike, sabe? Aquele símbolo preto, cinza, muda de cor, fica azulada. E hoje eu tô até com a minha aqui, porque eu despigmentei, né? Já fiz 3 sessões a laser. E agora eu tô fazendo esse Abral para cima, Brown Laminate, né? Porque hoje a gente está indo para o mais natural possível. E não está sendo só de sobrancelha, está sendo de cílios, está sendo de unha. As pessoas cada vez mais estão deixando de fazer. Essas técnicas que hoje você continua trabalhando como micropigmentador, certo? Você já está vendo essa não aceitação mais do bruto? Na verdade, eu acho que existe o público para tudo. Sim. Mas o que muda nessa questão é que hoje, por exemplo, ao invés de ter uma técnica ou 2, nós temos 8, nós temos 10. Verdade. Então, o que aconteceu? Os profissionais que hoje entendem exatamente daquilo que estão fazendo e dominam, o que eles fizeram? Eles escolheram as melhores técnicas de acordo com a necessidade de cada cliente. Verdade. Então, por exemplo, tem mulheres que têm um lábio extremamente bonito natural, mas às vezes ela não tem o quê? A cor. Um pouquinho de volume de cor. E ela fala assim, eu quero fazer uma micropigmentação labial. Quando a gente fazia isso lá atrás, só existia uma possibilidade. Não tinha? Não tinha, porque eram pouquíssimas cores e a técnica era o quê? Implantar pigmento e ponto. Acabou. Hoje não. Hoje você tem várias técnicas de micropigmentação labial que podem realçar para homens e mulheres a cor do lábio naturalmente e deixar aquilo num aspecto suave, delicado, natural e adequado para aquela pessoa. Verdade. Existem outras que querem mais marcado o lábio porque isso já faz parte de uma característica de personalidade. Dela. Sim. Tem mulher que não sai de casa se não tiver com batom extremamente definido na boca. É verdade. Então, eu desde lá de trás eu via muito isso. Eu falo assim, por exemplo, né, vou até fazer um parênteses aqui que é muito interessante. Uma mulher mais ousada, tá? E uma mulher evangélica, elas têm a mesma característica de sobrancelha?
Não. Normalmente não. Porque isso é uma característica o quê? Associada à sua personalidade. A sobrancelha, gente, ela é um negócio extremamente associado com a personalidade do cliente. Por exemplo, eu tinha uma cliente que ela tinha uma dificuldade de vender carro. Ela era uma profissional muito boa, muito dedicada, mas ela não vendia carro. E eu brinquei com ela e falei assim, eu vou fazer você vender carro através da sua sobrancelha. Uau! E ela duvidou. Aí eu falei assim, pode pagar meu procedimento. Eu te devolvo o dinheiro se não der resultado. E ela falou assim, não é possível, você vai conseguir fazer isso. Eu falei, eu vou, porque eu sei o que eu estou fazendo e eu vou te colocar uma condição muito diferente da sua forma de comunicação. Sim. E aí o que eu fiz? Eu peguei o rosto dela, mudei todo o posicionamento de angulação da sobrancelha, coloquei ela como uma pessoa extremamente mais poderosa, Uau. fazendo a abertura das sobrancelhas com a inclinação adequada, angulação, proporção, finalização. E essa mulher começou a ter uma postura de comunicação diferente. Porque ela não se sentia apta, muitas vezes, a ter uma comunicação mais forte ou ser uma pessoa mais assertiva nessa forma de fechamento, por exemplo, de negócio e tal. Porque carro são valores altos, né? Um investimento e tal. E a mulher precisa ter uma postura. Então, eu ajudei ela nesse aspecto e realmente a vida dela profissional mudou. Então, eu fazia muito esses testes e essas experiências com as pessoas, porque eu tinha uma visão sempre um pouco mais à frente daquela pessoa, porque é uma questão natural, que como eu falo, é um dom. Né? Tanto é que eu sou conhecido hoje no mercado da micropigmentação por inovação tecnológica, não só pelas minhas premiações, mas também pelas minhas ações em relação da busca desse processo novo. Eu sou apaixonado pelo novo. Não me convide para fazer a mesma coisa. Também. Não tem mas já existe, vamos fazer. Não, obrigado, não quero. Vamos montar um salão, cara? Não, obrigado, não vou montar. Porque já tem um monte, já tem gente fazendo isso muito bem, melhor que eu. Vamos fazer uma coisa diferente? Agora, vamos criar um negócio que ninguém fez? Vamos buscar na Coreia do Sul, como eu fui buscar um produto novo e trouxe para o Brasil e fiz uma implantação. Vamos fazer a camuflagem de estrias. Né? Vamos, claro. Precisa, movido a isso. Exatamente. E eu gosto, eu sou apaixonado por essa questão de você olhar lá na frente e falar o que não existe ainda que a gente possa fazer. Então, eu tenho essa característica e uma das minhas, talvez, que sejam as minhas vantagens como um profissional é ser extremamente corajoso e dedicado naquilo que eu faço. Então, assim, se nós vamos desenvolver um projeto novo, o foco é 100% e não tem limite. Exato. Eu sou problemático nesse aspecto. A gente vai até dar certo. Com certeza. Então, foi assim que eu consegui dar essa volta todinha na minha carreira, me destacar no mercado de beleza, ter as premiações, levar a minha técnica de camuflagem de estrias, na qual é a minha especialização hoje, né, minha especialidade, para 14 países, começando do zero. Né? Eu fui o primeiro palestrante... Isso que eu ia te perguntar. O primeiro que você foi, qual foi o primeiro país? O primeiro foi a Venezuela. Venezuela. É o que a maioria não iria. Foi? Exato. Exatamente, foi o primeiro que eu fui. Me conta, como que você foi? Como que foi dar esse primeiro passo? Alguém te convidou? Como que você foi? Tudo você sozinho? Eu tomei uma decisão. Tudo na vida da gente parte de uma decisão e da indignação. Sim. Então, a mudança de vida, ela está na indignação. Quando você está indignado com a sua condição atual, é onde você consegue a mudança. É verdade. Enquanto você estiver sobrevivendo, pagando as suas contas e fazendo, você não tem a necessidade de mudança. E na minha época, naquela época, eu estava numa condição de zona de conforto. Sim. Eu era um profissional já muito conhecido, fazia meus 300, 350 atendimentos mês, minha agenda sempre cheia, ganhava sempre aquele dinheirinho, trabalhava sempre nos mesmos lugares. Um dia eu peguei e falei assim, não, agora eu vou dar aula e eu quero ir para o mercado internacional. E nós não saíamos do Brasil, o profissional brasileiro não saía para dar curso fora. Naquela época, não. Nem nada. 2017, né, 2016 para 2017, o mercado internacional para o brasileiro era muito limitado. E as principais técnicas de micropigmentação vinham da Europa. Com certeza. Então a gente babava sempre nos profissionais de lá, mas a gente não saía para levar o nosso daqui. É verdade. E eu falei, não, vou fazer o contrário. Só que é o seguinte, teve um dia que eu acordei endemoniado e falei assim, eu não levanto, juro por Deus, foi isso mesmo. Eu falei assim, eu não levanto deste computador enquanto eu não tiver o contato de uma pessoa que aceite me representar e fazer um trabalho fora do Brasil. E o que eu fiz? Entrei no Instagram,
Comecei a jogar nome dos países, Venezuela, Colômbia e tal, os mais próximos aqui da América do Sul. E comecei a procurar os perfis que tinham mais gente que seguiam e que tinham melhor qualidade. Aí eu falei assim, até que eu achei uma, me comuniquei com ela, prontamente ela me respondeu. E a gente começou, aí eu não falava espanhol, nem uma palavra, aprendi sozinho, nunca fiz uma aula, aprendi sozinho. Meu Deus. Hoje eu palestro em espanhol, Que legal, né, tranquilamente, Carlos. falo tudo, dou entrevista em televisões fora do Brasil, rádio, como já fiz na Venezuela, na Colômbia e na República Dominicana. A gente fez bastante coisa de TV e rádio lá para divulgação. E tudo em espanhol e sem nenhuma dificuldade. Gente. Claro, dentro de uma limitação. Não sou professor de espanhol. Sim. Mas você sabe se virar e sabe palestrar. Consigo sair do país e voltar. Que muito, muito fantástico isso. E decidi isso naquela mesma hora e consegui fazer o meu primeiro curso na Venezuela. Foi um curso foi que a gente... em 2016? 2017. 17. Nós fizemos um curso de sobrancelhas lá, depilação com linha. Eu fiz um combo e tive 9 alunas. Parabéns. E na época eu fiquei lá... foram acho que 15 dias e da segunda vez que eu fui eu fiquei 45 dias. Porque aí eu fiz todo um trabalho de divulgação na Televen, que é a maior televisão da Venezuela, e nós fizemos mais 3 emissoras de rádio, e nós fizemos um trabalho no país muito grande, e aí nós começamos a trabalhar não só essa parte de sobrancelha, mas também já o início do processo da camuflagem de estrias, que aí foi o estouro maior. Eu fui 9 vezes para Venezuela já, né? Que maravilha. Só para eles. Foi 45 turmas em 1 ano e meio. Tá bom. Nós fizemos internacional. Muita turma, sim. Muita turma. Eu ficava mais fora do Brasil do que Isso aqui. que eu ia te perguntar. Sim. Nessa época, então, você era mais reconhecido fora do Brasil. Sim, eu parei com os atendimentos nessa época para focar no auxílio dos alunos, né? Nessa parte de comunicação, porque eu era sozinho para trabalhar o meu Instagram, para trabalhar todas essas técnicas que a gente tinha, né? Para levar para fora. Então eu tinha que me comunicar com todo mundo. E quando eu comecei a fazer o processo da camuflagem, que é muito interessante da gente contar como iniciou nesse processo, porque foi uma outra mudança de chave da minha vida, foi bem difícil também, porque a gente não tem aquela experiência de ser famoso, né, na internet. E eu fiquei famoso da noite pro dia. Foi uma coisa muito rápida. É muito rápido isso. Foi muito rápido. E aí foi uma transformação absurda, muito trabalho, muito estresse, muita dificuldade, mas a gente conseguiu fazer com muita dignidade. E crescer muito rápido, bacana. assim, é difícil, né, Carlos? Porque muito. Você não estava com preparo, você não estava com a equipe preparada para dar todo esse suporte. Não tinha absolutamente nada. Por isso vem o estresse, né? A gente fala assim, é um sonho ficar famoso da noite pro dia, Sim. mas manter isso também acaba sendo difícil. Olha, você trabalhar em 3 idiomas, né? Você vai trabalhar em português, espanhol e inglês. O tempo todo as pessoas te chamando. Por isso. Eram 40, 50, 60 pessoas por dia que eu tinha que falar. Fora os meus alunos, fora as clientes que queriam ainda procedimento e eu já não podia mais fazer. Não tinha mais horário para nada, não tinha horário para dormir, não tinha horário para acordar. E ainda tinha que aguentar todos os haters, porque foram centenas de pessoas, que na época eram totalmente contra esse procedimento da camuflagem, que vinham xingar você, realmente ofender via Instagram, escreviam coisas absurdas. Você faz um post lá do seu trabalho, não sei quantas horas você ficou, e tem alguém, uma alma generosa, que ela vai lá e comenta. Eu provei um pouquinho dessa coisa de ser cancelado, né? Eu entendi o que era ser cancelado naquela época que ninguém sabia o que era cancelamento. E eu fui, acho que do mercado de micropigmentação, eu não conheço mais ninguém que teve tanto hater que nem eu. Porque as pessoas realmente, assim, vinham pessoas do mercado da micro, do mercado da estética e da tatuagem. Eram 3 públicos que queriam bater diretamente em mim. Inclusive, eu tenho vários prints guardados, eu tenho tudo. Tudo. E bate, tá? Porque é muito complicado. Eu falo... Você sabe que... eu falo que Deus não dá o fardo maior do que você pode carregar. Exato. E eles pegaram a pior pessoa para eles brigarem, né? Porque eles pegaram um cara que era goleiro. Pronto. É o único que não pode errar. É o único que todo mundo xinga, mas você não pode se desconcentrar. Porque se você errar e não fizer a tua parte no futebol ali como goleiro, você é o último homem. Você perde o jogo por um momento que você desconcentrou. Não pode. Se você ficar brigando com o cara que está te xingando ali atrás, o que acontece? Você se desconcentra da sua principal foco. E eu trouxe essa coisa do futebol para esse momento da minha vida. Eu falei, cara, eu fui goleiro.
Falei, ninguém vai me tirar do sério aqui, mas não vão me tirar mesmo. E vai ser delicioso quando a gente fizer e provar que aquilo funciona. Verdade. Né? Então, existe eu tenho esse processo todo na minha mente ainda, como se fosse ontem. O dia que eu fui palestrar no Estética em São Paulo. Que legal. E tinham 600 pessoas no auditório naquele dia. Estava extremamente lotado. E uma das primeiras coisas que eu perguntei quando eu comecei a minha palestra foi quantas pessoas eram contra a camuflagem. E quase 500 levantaram a mão. Meu Deus. Foi um negócio de louco. E a menina, aquilo me acendeu, que me deu uma energia. Deu uma energia, porque peraí, se eles são contra, agora vocês vão ficar a favor. Eu falei assim, agora vocês vão ver. Vão ver. E assim, muita gente não sabe, às vezes eu publico vídeo e tal desse evento, e as pessoas não sabem o que eu fiz nesse evento, né? Porque foram meses de preparação. O Estética é um dos maiores congressos científicos internacionais que nós temos aqui. E a coordenação, o evento é extremamente de qualidade. Parabéns para eles. Não, estão totalmente parabéns. O Eduardo Gouveia é uma pessoa que eu conheci. Eu não conheço ele, mas gente, que estrutura, fantástico. Que incrível. A Vânia Machado foi minha coordenadora científica na época, e a Vânia, todo dia ela falava assim, Carlos, a gente não vai colocar você. Aí no dia seguinte ela falava, não, Carlos, a gente vai porque a gente tá... Aí no outro dia ela vinha e falava assim, Carlos, acho que não vai dar certo. Porque a camuflagem era um tema recusado. Era um tema que era um negócio assim. As pessoas eram tão contra que começaram a buscar a organização do evento para dizer, não ponha. Sim. Porque isso não funciona, isso não vai dar certo. Esse cara é louco, esse cara é doido. E a Vânia falou assim, Carlos, nós temos que provar para eles que funciona. Aí eu falei, mas minha filha, eu documentei isso, eu já tenho a modelo pronta, eu já tenho mais 6 meses com a modelo já estabilizada, tudo certinho, eu vou apresentar isso. Aí a Vânia, Carlos, nós vamos ter que dar um jeito. Aí eu falei, não, eu vou levar ela para fazer as fotos. Aí as fotos a gente faz em estúdio. Aí a gente manda diretamente para eles, sem passar por nada. Sim. Eles avaliam as fotos para ver se não tem filtro, se não tem nada, né? Então, existe todo esse cuidado. Todo esse cuidado. Então, eu fiz esse processo de documentar, né, cientificamente o resultado ali, para que a gente pudesse expor. Conseguir. Só que o que eu fiz? Eu tive um insight, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer um negócio diferente. Vem aquela coisa de você falar, não, eu tenho que ser diferente dos outros. Tem. Aí eu falei assim, eles me pediram, Carlos, tem como você fazer 2, 3 estrias ali na hora da sua palestra? Aí eu falei, tem, maravilhoso. Falei, eu vou levar modelo então. Aí eu já preparo tudo, deixo bonitinho, faço a palestra, né? Vou lá, faço o procedimento. Modelo. Aí elas, beleza, Carlos, então fechou. O que eu fiz? Eu fui além disso. Eu fiz uma coisa que nem eles não sabiam que eu ia fazer. Eu levei a modelo do oficial da marca, que é a pessoa que a gente tem desde a época dos estudos, né, que a gente foi fazendo o procedimento. Eu levei ela, uma mulata lindíssima, bronzeada, camuflada, cicatrizada, tudo certinho. Levei ela de biquíni branco e coloquei ela no palco ao vivo. Perfeito. O que eu fiz? Fiz a palestra, todo mundo viu as fotos dela, aí todo mundo ficou naquela, né? Fotos, daí é filtro, aí o pessoal vai alterar. Aí eu falei assim, agora eu vou lá mostrar para vocês. Aí fui lá e fiz o procedimento e mostrei a estria sumindo na hora, o procedimento como é que era, a aplicabilidade, tudo bonitinho, fiz tudo certinho. E quando eu voltei da coisa, o pessoal não sabia que eu ia fazer isso. E a modelo estava de roupão e ficou lá do lado. Passei a mão nela e falei assim, vem comigo. Uau. Aí eu cheguei, apresentei ela e falei, agora eu vou mostrar para vocês em câmera HD, direto no corpo dela, o resultado. Você não tem noção do que aconteceu. Nossa. Eu saí de lá ovacionado. As pessoas me aplaudiram de pé. Tá vendo? Pela ousadia e pela transformação. Porque você precisava mostrar, você precisava de uma prova. Sim. Ali na hora, ok, mas e a cicatrização? Como Exatamente, porque a gente tinha o estudo e as pessoas que estavam falando que não funcionavam não tinham nunca nem feito, nem estudado e nem se deparado com as dificuldades que a gente teve. Porque no início eu também tive dificuldades. Só que as minhas habilidades fizeram com que eu fosse um pouco mais longe nesse sentido e falasse assim, não, peraí, existe possibilidade sim, mas é difícil. Então nós vamos criar uma metodologia para facilitar o processo. Com certeza. Então o que eu fiz? Eu peguei tudo que estava dando errado dos outros profissionais e fui aperfeiçoando. Até que eu cheguei no método 100% seguro. Perfeito. Então hoje, quem quer fazer a camuflagem, por exemplo, nós já estamos com as técnicas já
há quase 6 anos, Sim. em 14 países, sendo que até hoje eu tenho profissionais que são alunos meus, que continuam até hoje com Sim. porta aberta nos Estados Unidos. Tudo Porque lá você sabe que não pode ter mais ou menos, né? Não, lá tem que ser 100%. Agora, como é que uma pessoa está de porta aberta trabalhando lá nos Estados Unidos com a minha técnica, fazendo camuflagem de 3 a 5 anos? E tá lá. Né? Então é o seguinte, a gente sabe que... E uma das coisas que a gente tem que falar agora é assim, se você quer saber se alguém é bom, porque hoje a internet ela veio para isso. A pessoa não se mantém na internet por muito tempo, igual você está, sem reclamações. Sim. Entendeu? Então, assim, a técnica quer mais isso do que o resultado. A minha marca hoje, a camuflagem de estrias, é a minha marca. Né? Eu tenho registrado no INPI desde 2018 e não existe um processo, não existe um questionamento e uma reclamação absolutamente nenhuma. Então, assim, se eu fosse uma fraude, se a técnica fosse uma fraude, né, se ela realmente não fosse bacana, a gente não estaria onde está hoje, né, com um projeto extremamente grande de crescimento agora para 2025. E te falo uma coisa, tá, Carla? Com toda certeza você já deve ter essa visão, porque você também é da área, trabalha... Eu até ia te falar isso. Diretamente com isso. O que acontece? Isso é exatamente o que você passou lá em 2017. Eu, pioneira da harmonização de glúteos aqui no Brasil, que tenho mais valorização lá fora do que aqui dentro. Olha isso. Né? E aqui que é a paixão nacional. Aconteceu a mesma coisa. Eu fui para o Estatica e falaram, você vai, não, você não vai, você não pode demonstrar, não pode invasivo. Exatamente igual você, eu falei, só preciso de um modelo para demonstrar a técnica. Só isso. Né? Então, fiquei nesse padrão, por que eu falo que eles são tão organizados e tão em prol da saúde, em prol do que é correto? É exatamente isso, porque eles têm que mostrar o que é real. Claro. Então, eu gostei exatamente eu abri o evento, agradeço a curadora Edi Guimarães, que foi ela que me indicou, mas a gente sente isso, que através das fotos as pessoas falam assim, mas será? Porque a gente vive no mundo da inteligência artificial, da Photoshop, e as pessoas, será que é garantido? Será que dura 2 anos? Entendeu? Então, imagina você, em 2017, entrando com essa técnica, mas aquela hora, assim, a gente apanhou, mas a gente está aqui. Sim, então, sim. Isso que é importante, né? Porque, assim, você não desistiu. Eu não estou desistindo. E a gente tem que seguir. Porque o prazer, dá para ver no seu olhar, de trabalhar com a estética, de transformar a vida, de mudar uma sobrancelha, você sabe como vai ficar. Eu falo que quando eu tô na praia, eu falo assim, meu Deus, se eu pegasse aquele glúteo, eu ia deixar assim. Exatamente. Porque é como se fosse, eu não sei você, mas eu vejo como se fosse uma massinha de modelar, como que eu posso, o que eu tirava de gordura, o que eu ia tirar ali. Então, assim, é muito bom, a gente não deve parar, nós devemos continuar, tanto é que hoje a gente está aqui, o universo colocou nós dois juntos. Essa paixão de dar aula, você tem, eu também tenho. Sim. Eu amo falar, eu amo conversar. Mas o mais importante é cuidar, entregar a estética da forma que tem que ser. E é bom encontrar profissionais como você, que o menos é mais. Sim. Vamos por menos, vamos comprovar, vamos esperar a cliente voltar. É melhor ela voltar com um sorriso do que ela voltar com a frustração. Bem tocado nesse assunto, porque realmente é uma responsabilidade nossa, o menos é mais é uma responsabilidade, né? É uma obrigação do profissional. Tanto é que os maiores erros que ocorrem no mercado de estética são por a pessoa não ter essa prudência. É o que eu falo, não existe medo. O profissional não pode ter medo, ele tem que ser prudente. E é uma coisa diferente da outra. Totalmente. O caso da moça que foi estudar online e matou o rapaz fazendo peeling de fenol. Peeling de fenol eu conheço desde a época que eu era massoterapeuta. Em 2003, 2004 se fazia peeling de fenol em centro cirúrgico e somente os médicos mais conhecidos da região do Grande ABC tinha 2 ou 3 que faziam. Sim. Então eu conheço esse procedimento porque eu vi pessoas fazendo isso há 20 anos atrás. Então quando eu vi a história de que a moça parece que passou bisturi no rosto para poder deixar mais permeável, para abrir caminho para o peeling de fenol. Eu falei, gente, que absurdo, porque eu não tenho conhecimento técnico, mas tá? eu falo assim, desse caso e de outros que até ontem, acho que hoje mesmo passou para mim, porque aparece muito no feed. Eu falo o seguinte, quanto tempo faz que você está na estética? 20 anos. Eu tenho 20 anos, vou fazer 21 anos em 9 de maio. O que acontece? A gente vem de uma época, e eu falo isso, que primeira coisa que a gente nunca visou, o dinheiro.
Sim. A gente visou sempre o quê? O cuidado. Essa parte que você falou da massoterapia, que você era muito bom na masso, eu também fiz muita massagem. E eu falo assim, como era gostoso ver a sensação do paciente saindo relaxado, curado. Ai, minha dor melhorou. Sim. Eu fazia acupuntura. Ai, eu tô conseguindo levantar o braço. Eu tava com a cervicalgia. Então, assim, a gente vem do curar, do Sim. tratar. Hoje, infelizmente, a estética está banalizada. O que é banalizada? O quanto que eu vou ganhar de dinheiro. Então, a primeira coisa que a pessoa olha é o dinheiro. Lógico que a gente precisa do dinheiro, mas você tem que percorrer uma estrada. E você tem que percorrer imaginando que aquela pessoa que está deitada na maca fosse uns parentes seu ou até mesmo você. Exatamente. Então, assim, é o zelo, é o cuidado, o que você quer para você. É fazer como se fosse para mim. Exato. É igual cozinhar. Você cozinha para o seu ego ou você cozinha para o paladar da pessoa, do seu cliente, do seu amigo, da sua esposa? Você cozinha para aquela pessoa degustar de uma forma maravilhosa e sentir aquele prazer, né? E aí, o que está acontecendo com esses profissionais? Eles estão encurtando a estrada. Eles querem, sim, criar um método, entregar um resultado mágico, ganhar dinheiro. Gente, não tem nada contra isso. Só que quando a gente fala da estética e quando a gente fala da saúde, a gente está lidando com vidas. E quando a gente lida com vidas, é muito importante a cautela. A prudência que você falou. Ah, eu não tenho medo de realizar teu procedimento. Ok, mas vamos estudar? Vamos verificar de que forma o menos é mais. Faz a cliente voltar. Então, você quer um glúteo volumoso. Olha, eu vou construir seu glúteo em 3 sessões. Se está de acordo comigo, 3 meses de tratamento, você vai ficar comigo? Porque se você quiser uma mágica um pouco mais rápido, você deita lá no centro cirúrgico e coloca uma prótese de silicone. Lá eles vão conseguir colocar no outro dia você está pronta. Se vai ficar visualmente bonito, se você aos 40 anos, quando essa prótese ceder, que seu músculo ceder, vai ficar legal? Não. Então vamos construir um glúteo, vamos fazer assim, assim, assim. Aceito caminhar. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu estou te falando. É bom demais quando você encontra um profissional com a bagagem parecida com a sua, um profissional que ama o que faz, um profissional que estuda, que entrega esse ponto de vista assim, ó, se precisar, eu vou fazer um negócio agora, eu vou me entregar totalmente nesse negócio. E é a mesma coisa que eu faço. Eu falo assim, sexta-feira eu saí 10 horas, entrei meio-dia, saí 10h30 da clínica. Aí você fala, e não existe cansaço, né? Porque o prazer é maior do que o cansaço. Passou 80 pessoas na minha clínica nessa sexta-feira. E aí você fala assim, dessas 80, quanta que você olha para você e admira? Você tá ali, você corresse aí para a recepção e hoje a gente está aqui. Então é exatamente isso, Carlos, esse legado que a gente está passando. Me fala dessa questão que eu vi que você falou com muito orgulho, das suas alunas fora do Brasil. Aqui no Brasil você tem bastante, mas lá... Sim, na verdade o foco nosso foi menor no Brasil, porque já existia uma demanda de cursos muito grande e as pessoas começaram a se degladiar no Brasil. E eu pensei na estratégia do seguinte, eu falei, ao invés de eu começar fortemente pelo Brasil, como eu já tenho um mercado exterior, eu falei, eu vou focar no exterior. E aí eu fui fazer um trabalho de marketing na Colômbia. Eu fui o primeiro palestrante na Colômbia, no maior evento de estética da Colômbia, chama Expo Beleza. Eu fui o primeiro palestrante do tema camuflagem de estrias, na Venezuela também, e fiz no Brasil. Então, assim, eu fui o primeiro a abrir esses caminhos e fazer esse trabalho. Por quê? Entendendo que o mercado de fora era um mercado mais limitado, a gente podia ter mais domínio sobre o que estava acontecendo. Então, por exemplo, a minha responsabilidade como professor, ela não está no que eu ensino somente, ela está no que o aluno aprende e como ele desenvolve, porque ele pode gerar um problema maior lá com uma má informação, mas se a informação é boa e ele não faz a aplicabilidade correta, não passa pelo protocolo correto, o que acontece? Ele vai fazer o errado e quem vai levar a fama de ruim sou eu. É você. Então, o meu medo sempre foi esse, de levar um conhecimento e a pessoa não saber fazer. Então, eu fazia o quê? Acompanhava diretamente os alunos, tinha contato quase que diário com os grupos, com as pessoas todas, e a gente fazia um acompanhamento da evolução de cada um. Então, por exemplo, até muito legal falar disso, porque isso foi uma coisa que me surpreendeu na época, no curso da República Dominicana, já era a 3ª turma que a gente estava fazendo lá, e eles mandam as fotos para mim da modelo ou das modelos, né? Quando são 12 pessoas no máximo, que eram as minhas turmas, a gente colocava 2 modelos. Quando eram 8 pessoas, por exemplo, já uma só já era bastava. Aí o que nós fizemos? Peguei as fotos, avaliei da modelo,
que a representante me mandou e falei, essa modelo tá ótima, perfeito, pode mandar ela no dia do curso. Como ela tem bastante estrias, e é abdômen, glúteo e flanco, a gente pode fazer só ela, não vai precisar de mais gente. O que nós fizemos? Exatamente isso, começamos a fazer a análise dela. Quando eu vi ela de biquíni, eu falei assim, ferrou. Ah, meu Deus, e agora? Falei, a gente não vai chegar nessa cor. A minha experiência era tão grande que... Você já sabia. Por que a gente não ia chegar naquela cor? Porque a gama de cores que a gente tinha disponível para misturas não nos levava para o tom bronzeado, porque a gente não faz camuflagem quem está bronzeado. Quem está bronzeado. Por quê? Porque a pessoa está acima do tom e a gente não pode fazer nada que seja de fidelidade maior, né? Vamos dizer assim, extensa, a gente não pode fazer quando a pessoa está bronzeada. Então a gente espera sempre esse tom voltar ao normal e a gente trabalha dentro do normal daquela pele, daquele tom exato que é a natureza dela. E claro, a gente sabe que existem variações no corpo, tanto regiões internas como externas, existem diferença de coloração, existem várias coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na camuflagem. E aí eu peguei e falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou passar pelo processo junto com os alunos. Então, nós fizemos uma turma, sentamos todos, apresentei a modelo e nós começamos a fazer as misturas de acordo com o meu protocolo. Fizemos as misturas, fizemos as diluições corretas e nos testes todos nenhuma cor batia. E os alunos começaram a ficar meio assim, pô, mas e agora? E agora? E agora? E agora? E nós ficamos nesse processo que é o nosso treinamento durante quase 1h30. Ao final disso, eu falei para eles, nós não chegamos no tom. Vocês concordam? Eles, concordo, professor, mas o que aconteceu e tal? Aí eu expliquei, eu falei, a gente não trabalha em pessoas que tenham tom bronzeados. E ela, naturalmente, tem um tom, por ser uma dominicana, ela tem uma característica de pessoa bronzeada, esse tom de pele mais puxando para o dourado, para o alaranjado, né, que já é aquela tom de bronze, a gente não tem. Então, nenhuma das cores nossas vai para esse lado. Aí eles falaram, tá, mas e agora? Aí eu falei, o que vocês fariam? Agora, eu quero saber o que vocês vão fazer, porque a cliente está aqui esperando e nós vamos ter que dar uma solução. E aí uns falavam assim, não, vamos fazer mais claro, a gente faz um pouquinho aqui, a gente tira um pouquinho mais da diferença, Aí cada um deu uma solução e virei para eles e falei assim, a gente agradece, abraça a cliente e diz, a gente não vai fazer porque a gente não pode fazer, a gente não tem recurso para fazer. E ela ficou feliz, porque ela falou assim, nossa, obrigada. Que bom escutar isso, porque assim... eu estava realmente com medo de que alguém fizesse algo em mim para me satisfazer a minha necessidade que não ficasse bom. Aí eu falei, jamais a gente faz isso. Isso é a prudência que eu estava te falando. É a responsabilidade pelo corpo do outro, como se fosse o meu. Eu não faria na minha mãe, por que eu vou fazer nela? Eu não faria na minha esposa, porque eu não tenho certeza se vai ficar bom, então por que eu vou fazer na minha cliente? Então, é exatamente esse ficou o ensinamento. E aí eu expliquei para os alunos que a quantidade de tintas que a gente tinha e os recursos não eram para aquilo, por isso que não existia protocolo desenvolvido para aquilo. E aí nós pegamos uma das meninas do próprio curso, que era aluna, que tinha a região do seio com bastante, ela tinha um seio volumoso e ela tinha bastante estria. E nós fizemos o teste nela. Em 5 minutos a gente encontrou o tom e fizemos o procedimento e todos os alunos trabalharam e até hoje ela está com o procedimento. Perfeito. Ela trabalha com isso hoje em dia e assim é uma pessoa super realizada porque para ela era um problema grave porque ela botava, como ela tinha um seio volumoso, ela botava determinadas roupas que não ficavam adequadas porque apareciam a estria, e isso incomodava muito ela. E nós conseguimos zerar esse processo, e até hoje está fidelizado, está tudo bonitinho, não houve alteração de cor, como dentro do nosso estudo, comprovado hoje em 2024, após 6 anos, eu sou o único no mundo que tem esse estudo documentado, né? Há pessoas, claro, que fazem há mais tempo, talvez conheçam algumas coisas diferenciadas, mas eu tenho a documentação do resultado. E isso é importante para a gente, né? Então a gente só vai levar adiante aquilo que é certeza, né? Com certeza, mas que máximo, viu? É muito interessante. É muito interessante, até para os alunos, né, se sentirem mais seguros e você passar isso. Tanto é que, eu não sei se você talvez não tenha diretamente esse conhecimento da história, porque não é diretamente a sua área. Exato. Mas a reconstrução de areola e a pigmentação, ela só iniciou de fato com qualidade após a camuflagem. Olha. Porque a camuflagem abriu portas para a reconstrução de mamas, onde as mulheres hoje que passam pelo câncer de mama fazem um trabalho artístico,
né, em 3D, etc. e tal, fazem a reconstrução através do desenho, conseguem um resultado absurdamente bacana com as técnicas que nós usamos. Que máximo. Então, a parte de diluição e construção de mesclas de cores, né, de misturas ali, efetivas, que atendem diretamente a cada característica de cada fototipo, veio da camuflagem. Então, nós abrimos porta para uma técnica que hoje é uma referência mundial. O Brasil é referência mundial nisso. Fantástico. Eu gostei. Eu quero saber mais. Depois, você me manda foto depois para a gente colocar no... Sim, mando, claro. Na edição. Claro, mando sim. Vamos às perguntas. Claro. Porque eu anunciei antes e aí deixar algumas perguntas prontas. Deixa eu entrar aqui. Foi. A Tati falou assim, tenho cicatrizes. Consegue camuflar? Sim, tanto estrias, como cicatrizes, como vitiligo, como reconstrução de areolas, tudo é possível através dessa técnica, tá? Somente a gente tem que avaliar cada tipo de cicatriz, porque existem cicatrizes atróficas, hipertróficas, existem diferenças de coloração, existem umas que são mais escuras, que aí necessitam de um trabalho de clareamento, não de oclusão. Isso é importante, tá? Muitas vezes você fala assim, então a camuflagem serve para tudo. Não. Por quê? Tudo que tiver abaixo do tom e você tiver que subir o tom e igualar é uma situação. Ok. Tá? Super mais fácil de resolver. Quando você tem algo escuro e você tem que baixar o tom, a camuflagem tem um risco. É você diminuir a quantidade de diluentes para aumentar pontos de informação, que seria volume de pigmento, e aí você vai fazer uma oclusão. Ocluir o escuro não é para todos. É muito difícil. E não se faz com qualquer cicatriz. Não dá. Então a gente avalia caso por caso, olhando, observando para ver se é possível, mas assim, tudo a gente vai melhorar. O que vai resolver 100% são alguns casos e em outros a gente vai amenizar o problema, por exemplo. E outros a gente não vai fazer porque não tem indicação. Tá, ela também não colocou o nome, porque aparece só o arroba. Ela perguntou assim, quanto tempo dura e se há necessidade de retocar? Tá, dentro do estudo que a gente fez, já são 6 anos que a minha modelo, as minhas modelos, elas estão camufladas, a gente faz o acompanhamento e nunca houve um retoque. Tá? Em algumas regiões a gente notou que diminuiu um pouquinho o tom, então precisaria de um retoque, mas dentro desse meu estudo a gente não vai fazer, até que a gente tenha muito mais concreto esse resultado efetivo. Mas hoje a gente pode dizer que é um procedimento que a pessoa não precisa se preocupar com o retoque, tá? Tem uma durabilidade extremamente extensa. Aquela coisa de a micropigmentação, que às vezes hoje é trabalhado técnicas que são de 1 ano em ano, de 1 ano e meio a 1 ano e meio, outras têm 6 meses, 7 meses que já tem que refazer. A camuflagem de estrias, eu digo que o prazo mínimo, tá, seria de 2 a 3 anos, no mínimo, e hoje no máximo 6 anos dentro do nosso estudo. Ótimo. Mito ou verdade? Tá. Tem o Baby Glow, Posso fazer laser? Pode, deve, sem problema nenhum, sem risco nenhum. O BB Glow ele é um produto tão eficaz e tão bacana que até aplicado errado dá certo, de tão bom que ele é. Porque se você usar a agulha nano, que é a agulha caseira que a gente conhece, a aplicabilidade do produto é hiper fácil, por exemplo, e o resultado é extremamente efetivo. Por exemplo, eu aplico com agulha nano no meu rosto, eu consigo 20 a 22 dias, mais ou menos em média, sem nenhum problema com oleosidade na minha pele, somente usando um tipo de ampola. A 6 tem, por exemplo, da Stave, é uma ampola que eu uso constantemente, ela controla a minha oleosidade e eu fico praticamente assim, o dia todo, sem ter o problema da oleosidade, que me incomodava demais, e aplicando com agulha nano. Eu não preciso nem usar agulha micro para poder fazer. Agulha, né? É somente como se fosse uma dermoabrasão, né? Somente leve. Um contato. Mas mesmo assim a qualidade do produto é tão alta que ela consegue. Inclusive a Stave é uma empresa super respeitada hoje no mercado, porque eles têm mais de 10 anos no mercado hoje, estão em mais de 35 países com os produtos, sem nenhum tipo de problema até hoje documentado. Tá? Que incrível. Olha, ela colocou aqui que uma amiga fez camuflagem de olheira e ficou cinza. Sim. Verdade. A camuflagem de olheira já é um procedimento que eu quero fazer um estudo mais lá na frente, porque primeiramente, com a prudência que eu sempre aplico no meu trabalho,
eu sempre fugi da olheira. Por que eu vou até fazer um parênteses muito interessante aqui. Por que eu fugi da olheira no início? Tá. Porque quando eu tive as primeiras reuniões com os fabricantes de tinta para entender sobre as tintas, para a gente poder ver o que nós vamos fazer com a camuflagem, foi aí que começou o meu estudo, com entrevistando tatuadores e entrevistando dono de empresa de tinta, tá? Nacional. Não vou falar aqui quem era, porque é uma das maiores empresas hoje mundiais, praticamente, que tem tinta no mundo inteiro. Foi o que eu tive uma conversa muito franca e muito direta. E perguntei a eles, o que você acha da camuflagem de olheira, o que você acha da camuflagem de estrias? Ele me disse assim, Carlos, camuflagem de olheiras eu não indicaria porque nós, como fabricante de tinta de tatuagem, a gente não indica aplicação no rosto. Entendi. Por causa da exposição, por causa da profundidade. Existem várias questões fatores aí que são diferenciados e que a gente precisaria ter um certo cuidado. Então, a gente, como fabricante, não indica. Eu, como extremamente prudente, digo, então já nem leve isso adiante. Não entendi. Um dia eu posso até fazer algum estudo, alguma coisa, mas seria muito mais a título de curiosidade e, de repente, claro, encontrar uma solução muito bacana. Mas seria mais com esse objetivo. E a camuflagem de estrias, ele me disse, olha, eu desconheço, eu nunca fiz, não conheço ninguém que fez, então eu não tenho essa informação. Eu falei, mas você se opõe à técnica? Ele falou, não, porque você está aplicando tinta no corpo. Até aí está tudo certo. Então, o que você vai fazer e como você vai fazer para chegar no teu resultado, aí é um problema seu. Ele falou, mas eu não me oponho e não acho que vai ser um problema. Mas a camuflagem de olheiras existem restrições. Por quê? Existem normalmente vários fatores que determinam a questão da olheira. Não é somente ela é escurecida por um fator X, não. Ela é escura por vários fatores que podem ocorrer. Então a gente faz primeiro uma análise clínica, tá? Para entender de onde que está vindo esse déficit, esse problema, para a gente entender se aquilo é passivo de alguma solução ou não. Então não é o que se faz hoje no mercado. Então tem pessoas, como você falou, que a busca é tão grande por uma solução imediata, pelo dinheiro, e o foco é o quê? Vou cobrar 1.500 um procedimento, eu levo 40 minutos e está lindo. Ganhei. Por que eu vou passar por isso e vou expor o meu cliente a um problema? Então eu sempre avaliei cada caso, nunca fiz um procedimento de olheiras. Por quê? Porque eu não dediquei as minhas horas de estudo e não comuniquei médicos, não fiz ainda essa parte de entrevista, de entender, para poder buscar uma solução. Eu acho que, primeiramente, o que eu faria hoje, tá? Com a experiência que eu tenho da estria, a gente até poderia fazer protocolos para alguns casos, mas em parceria com o médico, fazendo sempre uma análise clínica de resultados, de exames e tal, para entender o problema, e com a orientação médica a gente faria. Com certeza. Então, dessa forma, eu acho que é possível, tá? Mas, no momento, provavelmente ela teve essa questão por uma relação que eu falei, que é a diluição, excesso de pigmento, ocluir regiões escurecidas é muito complicado, porque pode gerar esse problema de acinzentar. Da região, todos esses fatores que acabam acometendo. Exatamente. E, infelizmente, ela ficou com mais... Existem casos que assim não tem solução, se fizer o laser piora. Isso que eu ia te perguntar agora. Vamos supor, ela fez esse escurecimento, essa camuflagem, mas agora ela se arrependeu. Ela pode remover? Existem hoje pigmentos que equipamentos, né, de laser e profissionais que realmente têm uma excelente qualidade e têm conhecimento para isso, mas que eles não tiveram bons resultados com pigmentos claros, né? Então o que acontece? Pode até piorar a situação inicialmente, porque os pigmentos mais claros, quando faz a quebra através do laser, normalmente eles escurecem. Exatamente. Então o que acontece? É muito arriscado você fazer. Então por isso que eu falo, infelizmente é um procedimento muito complicado para se fazer no rosto. E que tinha que ter pensado, né? Tinha que ter profissional. Assim, eu jamais vou culpar diretamente a cliente, né? Porque eu acho que a obrigação é do profissional de saber fazer, né? A gente, quando entra no mecânico, a gente nunca sabe se ele vai roubar a gente, se vai ser honesto, né? Você vai né? deixar a peça lá. Num advogado, a mesma coisa. Quando a gente fala de uma padaria, o atendimento é a mesma coisa, um restaurante, você nunca sabe como vai ser atendido e se a comida vai ser boa ou não. Você tem que fazer o teste. Mas quando é um procedimento mais complexo, eu oriento sempre as minhas clientes, as pessoas que me seguem, a ter muita prudência e cuidado. Por quê? Como você faz uma harmonização glútea, não é uma coisa simples.
Eu só faria numa situação dessa alguém para realmente fazer algo mais invasivo se eu tivesse completa certeza. É verdade. Mesmo assim, ainda existem problemas Qualquer na um. estética que nós somos passivos de problemas, e isso é muito comum dentro da estética, né? As cirurgias plásticas e tudo, a gente vê. Que a gente Fazendo direito, às vezes pode dar um problema, imagina fazendo errado. Né? Então, assim, infelizmente, ela Nesse caso, não tem o que fazer. Dificilmente a gente vai ter uma solução boa. Deixa eu ver aqui se a gente tem tempo para mais uma pergunta. Temos. Essa paciente falou, essa cliente falou que ela fez a micropigmentação e os fios estouraram e falaram que a pele dela é oleosa. Micropigmentação fio a fio? E aí os fios ficaram estourados. Expandiram. Expandiram. Na verdade, isso é um mito, tá? A questão de pele oleosa ou pele seca não altera. É falta de conhecimento do profissional. Por quê? Na implantação da técnica, quando você olha milimetricamente qual é o movimento da agulha e da mão do profissional, até a vibração do equipamento te altera. Então é o seguinte, para fazer um fio a fio adequado, primeiro que o profissional tem que ser extremamente bem treinado, tem que ter um conhecimento absurdo daquilo que ele está fazendo. Não foi uma técnica que eu me dei bem, por isso que eu não fazia. Eu fazia com tebori, eu não fazia com um dermógrafo, né? Eu fazia com tebori, porque eu não me adaptei à técnica dos fios com o dermógrafo. O dermógrafo fazia as outras técnicas que eram shadow, que era sombreamento, que era criar mais oclusão e tal. Eu fazia com o dermógrafo, mas fios eu fazia com tebori, que foi o que eu melhor me adaptei. E não tinha esse problema de expansão. Ele é zero chance de ter esse problema quando você trabalha corretamente. A micropigmentação com dermógrafo, você já tem um risco, por causa da vibração do equipamento, profundidade, uma série de fatores que mudam. E eu sou professora de laser, né? Até a gente está lançando um curso de remoção de tatuagem, micropigmentação a laser, digitalmente. Legal. E eu falo para você, é inacreditável, gente, como que vem pessoas assim, ó, vamos lá. O micropigmentador começou a atender e de manhã, e você marcou 9 horas da manhã, tá? Não vai mudar o horário, gente. Vai colocar à tarde, porque isso depende da técnica. A gente começa a remover a laser, a do lado que ele começou, aí a gente só pergunta, ele começou, a profissional começou desse lado? Começou, como você sabia? Porque colocou mais força. Sim. E implantou no tecido errado. Sim. Né? Então, ela colocou mais pigmento onde não precisava. Aquela sobrancelha que a gente ia conseguir remover com 3 sessões de laser, vai ter que fazer 5, só em uma. Porque foi colocado errado. Mesma coisa tatuagem. Começou o início, ele tá com o tatuador está com total força. E ele coloca um pouco mais de força. No final, ele já está mais leve. Então, aonde está mais superficial, a gente consegue remover. Sim. Então, assim, tudo depende da técnica, né? Por exemplo, você vê como é essa experiência, né? E como a gente saber o que a gente está fazendo é super importante. Alguns erros que apareciam de sobrancelha para mim, que as pessoas me procuravam para corrigir, eu perguntava se a pessoa era destra ou canhota, porque eu já sabia a resposta. Por causa do posicionamento do profissional mediante ao que ele está vendo em relação ao cliente. Então, por exemplo, alguns erros de sobrancelha muito comuns são de destros, que erram em sobrancelhas do lado esquerdo da cliente, porque ele não tem a mesma visualização do que do lado direito. Verdade. Então, o posicionamento do profissional em relação ao cliente tem que ser extremamente correto e você tem que estar num ponto de visualização onde os dois lados sejam iguais, para que você, na hora que está fazendo essa construção do seu esboço, né, do seu projeto, você tem que estar com uma boa visualização. Isso é tão importante, Carlos, porque assim, eu fazia o meu Botox. Até 1 ano atrás eu mesmo ia lá no espelho. Eu falei, parei porque você precisa de alguém que está olhando a sua simetria, o ângulo daqui, o quanto que precisa. Para com essa história de você mesmo mexer. Vai lá, confia em alguém, num profissional que é indicado, e você faz. Nossa, ficou perfeito. O último Botox que eu fiz, Daiane, é de Minas. Um beijo, porque ela ficou perfeita, ela fez certinho. Olha que legal. E falando em Botox, é tão essa questão da gente olhar, porque quando eu faço nas minhas pacientes, eu sei o lado que ela mastiga e o lado que ela dorme. Exatamente. Por conta do quê? Quantidade de ruga que tem de um lado, quantidade que tem do outro. Exato. O lado que ela mastiga vai movimentar mais, vai ter mais ruga. O lado que ela dorme, ela vai amassar mais, vai ter mais ruga. Sim. Então, assim, ela fala, como que você sabe? Esse olhar que a gente começa a ter.
Muito Carlos. bacana. E realmente nós que somos prudentes e observadores, eu já vi que você tem uma característica muito similar à minha. Não era só o nome, né? Nós temos Carlos. 20 anos de profissão, chamamos Carlos e Carla, e você tem prudência. essa prudência, esse cuidado e esse senso de observação. Sim. Você é extremamente observadora. Eu já observei isso em você. E eu também sou extremamente observador. Então, eu acho que o profissional hoje que tem essa característica, ele tem muito mais probabilidade para o sucesso. Sim. Porque realmente você tomar um certo cuidado, se colocar sempre no lugar do outro, que é a chamada empatia, né? Empatia. Se colocar no lugar do outro, falar assim, não, eu não vou vender isso para você porque isso não serve. Exato. Quantas vezes eu já não deixei de fazer procedimentos? Tem que deixar. Né? Você também deve ter deixado. Deixei várias. E aí o dinheiro não faz diferença. Porque o dinheiro, na verdade, para nós que temos essas características, ele só vale se a satisfação da cliente for total. Exato. A gente vem de uma época da estética que era o boca a boca. Sim. Então, nós crescemos pelo boca a boca. Exato. Tá? Então, assim, fulano, onde você fez? Eu fiz com o Carlos. Eu fiz com a Carla. E fazia. Hoje, sim, a gente tem tráfego pago, a gente tem divulgação na internet, etc. Mas nada como boca a boca. Alguém que vai indicar. Exatamente. E vai falar assim... Olha, se muitas das pessoas que tiveram erros... Hoje eu estava vendo uma reportagem, eu não tenho um costume muito de ter TV ligada em casa, mas estava falando sobre uma reportagem, passou hoje, de uma moça que ela foi fazer uma cirurgia plástica e ficou deformada. Não sei se você chegou a ver tem essa semana. Inúmeros casos, né? Mas dela, esse específico eu não vi. Ela quase se foi. E o repórter, ele foi tão eficaz, não lembro o nome dele, mas tão sagaz, que ele falou assim, gente... Toma cuidado, pergunta, uma amiga fez uma cirurgia, então posso marcar uma consulta, você me passa o seu cirurgião? Então, assim, de novo, a indicação, o cuidado de ser indicado. Não que aquele profissional, infelizmente, foi um erro gravíssimo, parece que foi uma bactéria junto, mas o erro da profundidade, que a gente não está aqui para falar sobre isso, mas sim sobre a indicação. Uhum. Né? É muito difícil você se manter, eu falo que eu sou de bairro, né? Se você não fosse tão profissional. Sim. Tá? A gente já teria lá fora do Brasil, você com todas as suas alunas, alguma já tinha feito um erro. E é tão engraçado, você falou uma frase, você falou assim, eu não tenho nenhum processo. E eu falo para você que, graças a Deus, 20 anos, eu não tenho nenhum processo. E nem de alunos. Os meus alunos, Exato. Quando eu estou explicando remoção de tatuagem ou até harmonização de glúteo, eu falo assim, presta atenção nisso aqui e, se possível, grava. Porque, assim, a gente vai dar um suporte de 3 meses, mas se você errar no laser, nessa intensidade, você queimou essa paciente. Então, assim, é tão importante você passar isso. Nunca. Já tive várias turmas, até na última turma teve um aluno meu, que eu estava para fazer um curso aqui em Alfa, meu curso mesmo, e ele mandou 7 horas da manhã, atingi R$800 mil em 4 meses, te devo gratidão. Olha que 4 legal. máquinas de laser. Caramba. Ele comprou em 4 meses. Então, assim, ele pegou a energia do que eu passei para ele e ele conseguiu fazer 800 mil. E a gente sabe, Carla, que é o seguinte, nós como educadores, né, apaixonados não só por fazer, mas como ensinar, eu sou apaixonado pelos dois. Eu também. Para mim, eu tenho prazer nos dois. Fazer e ensinar, para mim, é igual. Nós sabemos que a retenção de alunos, isso quer dizer, que a quantidade de pessoas que vão pegar aquilo e levar adiante é muito baixa. E eu me culpava muito no início, porque eu falava assim, não, todo mundo que eu der curso tem que saber fazer e tem que fazer muito bem. E aí eu cheguei à conclusão, por repetição, né, que poucas pessoas vão sempre seguir, porque cada um, exatamente, normalmente é 20%, 30% no máximo. Por quê? Porque existe a questão do dom, da habilidade, da paciência, do gostar, do se identificar. Por isso que eu falo para a pessoa fala assim, Carlos, eu quero fazer esse curso da camuflagem, mas é um investimento alto. Eu falo, sim, é alto, porque o retorno é muito alto. Mas está ótimo. Aí eu falo para ela assim, mas e se não der certo? Eu falo assim, se não der certo, é a mesma sensação de você ter ido em uma loja de marca que tem uma roupa que é cara e que você comprou e depois que chega em casa você olha para ela e fala, por que eu comprei isso? Exato. Não é, Quem nunca passou por isso? Coisa, então é a mesma coisa, não tem como a gente fugir da desilusão ou do problema. Verdade. Mas o que a gente não pode fazer? Trabalhar por dinheiro e dizer, eu estou tendo prejuízo e vou recuperar primeiro para depois eu parar. Não faz isso. Não tem como. Abandona antes, assume o teu prejuízo, assim como a gente compra alguma coisa que não devia, faz alguma coisa que não devia,
assume e fala com tchau. essa história de achar assim, sabe o que acontece muito? As pessoas vão ver, você que já palestrou fora do Brasil, eu também já, a gente está aqui, não, vou fazer o curso do fulano, eu vou ficar rico. Não, não vai. Você vai ter que fazer o percurso, ou até mesmo vai, porque o que acontece? A gente estava falando sobre as franquias, que agora eu estou lançando. E o payback está de 6 meses, fazendo um bumbum por dia. Um bumbum por dia. Chegaram em mim e falaram assim, mas vai ter... Você faz 8, faz 6 bumbuns ao dia, mas vai ter gente que vai montar uma equipe que vai fazer 15. Então, esse payback dela pode ser 3 meses, porque tem... O payback é sempre uma média. É uma né? média. A gente não pode criar uma expectativa dentro de pessoas que não vão ter a mesma dedicação que outras vão ter. Ou então, quem compra a franquia que você está indo para esse caminho também, às vezes a pessoa vai falar assim, não, ela vai me mandar tudo, ele vai me mandar tudo, e eu só vou sentar aqui e vou esperar. Não é. Isso não existe, Não né? existe. Não tem como. Então, assim... Qualquer tipo de franquia, por isso que, na verdade, eu sempre brinco e falo que as pessoas falam, não, a franquia é para empreendedores. Eu falo assim, olha, não. O empreendedor não precisa da franquia. Né? Ele já criou, ele já fez, ele já formatou, ele já fez o processo dele. Então, tipo, a franquia é para quem, na verdade, está buscando uma solução mais rápida, eficaz para determinado segmento. Exato. Tá? E que pegue pronto. E a pessoa tem o dinheiro e vai lá e aplica. Só que o que vai fazer aquela franquia dar certo ou não e a pessoa realmente ganhar dinheiro ou não? A habilidade que ela tem por trás, que é a parte do gerenciamento de todo o processo, o gerenciamento de profissionais, a escolha de profissionais, o treinamento, tudo isso vai interferir. Né? E a luz de cada um, minha amiga, certeza. A gente não ensina. Como você transferir isso? Ou a pessoa tem ou não tem. Né? Uma das minhas regras vai ser, tipo, o marido quer comprar para a mulher que não tem formação na área da saúde. Não. É meu filtro. Não. Isso é uma boa. Tem que ser estética, Sim. Tem que saber, tem que ser formado da área, seja enfermeiro, fisioterapeuta, médico, mas ele tem que estar ali colocando a mão na massa. Porque senão ele acaba não entregando o seu método fidedigno. Exatamente. Entendeu? Da forma que você gostaria. Por que o McDonald's é o mesmo aqui, o mesmo lá, o mesmo lá? Porque o processo que foi feito foi muito bem feito. Sim. Né? Então é exatamente isso que a gente tem que passar. Eu que já estive, assim, com a camuflagem de estrias, eu já estive em mais de 18 países. Não é igual? É a mesma coisa. Eu só não comi. Eu comi na Coreia do Sul, eu comi o de camarão. O que tem o coisa de camarão. Não tem muito gosto de camarão, não vale a pena, porque eu sou apaixonado por camarão e me decepcionei. Não comeria, mas em outros países todos que você vai comer, por exemplo, o Big Mac, que é o meu lanche preferido, é igual. É idêntico. E como que eles conseguiram fazer isso? É exatamente essa forma e esse caminho que a gente vai traçar. Carlos, foi perfeito o nosso podcast, foi muito leve. Eu gostei demais, de verdade. E eu quero que você fale uma frase para aquele Carlos que decidiu mudar de carreira, sair do futebol para micropigmentação e hoje ser referência tanto no Brasil quanto no mundo. Manda essa frase para ele. Olha, é difícil. Eu sei. Pode se emocionar porque vale. Às vezes a gente não consegue realizar um sonho de infância, mas a gente consegue uma compensação quando a gente passa também a amar outra coisa. O futebol sempre foi para mim a minha vida. Eu passei um processo de criação, de educação dentro do esporte, o que me fez uma pessoa do bem, onde me colocou numa condição de ser extremamente dedicado àquilo, porque ser um jogador de futebol as pessoas só vê o lado bom, mas isso é o lado difícil, de você acordar cedo, de você tomar pancada, de você se machucar, de você fazer um esforço acima do comum, de você passar frio e chuva se dedicando ali naquela condição. E eu te falo o seguinte, que o que me emociona é que, na verdade, você tem que romper sempre inúmeras barreiras para poder ser bem-sucedido, seja no que você for fazer. O Carlos lá de trás foi um cara que passou por todas as dificuldades, que apanhou muito no sentido da vida para poder realizar algo. E hoje eu vejo que valeu a pena todo aquele trajeto. Então, desde a minha dedicação, quando eu tinha 7 anos de idade, que eu me lembro até hoje,
de uma coisa que eu falo assim, cara, parece uma coisa absurda, mas era uma coisa que tinha um fundamento. Quando eu tinha aniversário meu, sendo com 8, 9, 10 anos de idade, tinha aniversário, a festa era feita na minha casa, porque a gente sempre fazia festa. Então, quando eu tinha jogo no domingo de manhã, quando dava 10 horas da noite, o meu pai falava assim, era meu aniversário, aí ele falava assim, dá um abraço para todo mundo, falando não sei o quê, que você vai dormir porque amanhã você tem jogo. E todo mundo ficava na minha festa e eu ia dormir. Tamanho era o comprometimento. Então, como é que eu, hoje, por exemplo, já aconteceu de eu ter problemas com voo, chegar num país para dar curso a partir das 8 da manhã e chegar no país às 4 da manhã. Nossa. Depois de viagem de 10, 12 horas de aeroporto, depois de 5, 6 horas de espera, depois... Então, assim, e você fala assim, cara, eu vou dormir 1 hora, tá bom, tá ótimo. Eu boto minha roupa, lavo minha cara e vou trabalhar. Porque é o que eu gosto, é o que eu me dedico a fazer, então eu vou ter que fazer bem feito, vou ter que fazer perfeito. Então, assim, eu digo que valeu muito a pena tudo aquilo que eu passei pela base que eu recebi, pela informação, pela sua doutrina de ter que ser o melhor. Então, hoje, eu, graças a Deus, colho frutos profissionais na área da beleza e da estética e o reconhecimento de milhares e milhares de pessoas que passaram na minha mão. Eu tenho mais de 30 mil procedimentos realizados durante a minha carreira, sendo de sobrancelha, tirando um buço, fazendo uma quiropraxia, aliviando uma dor ou levando um embelezamento. Eu tenho mais de 30 mil procedimentos e todos eles eu fiz com a mesma dedicação e o mesmo comprometimento. Teve uma época que eu falei assim, nossa, bati meu recorde de atendimento hoje. Na época, foi numa clínica em São Bernardo, eu fiz 37 atendimentos. Uau. Eu trabalhei 14 horas seguidas. Meu Deus. Assim, eu já não sabia nem muito falar direito no final do último. Mas como era automático o meu procedimento de design, essas coisas, era um trabalho muito fácil para mim. E as clientes também já eram todas clientes conhecidas. A gente não teve nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas o cansaço era extremo. Mas a satisfação foi maravilhosa por ter atendido todo mundo. Porque... não se ganhava tanto dinheiro com design, com micro sim, né? Porque tem um valor agregado. Então, aquele dinheiro que eu ganhei naquele dia não mudava a minha vida em nada. Mas as pessoas todas estarem atendidas para o Natal, que era um dia depois, para mim foi a minha maior satisfação. Então, você vê que tudo na vida da gente é um processo. Com certeza. Eu sou forjado na dificuldade. Então, por isso que para mim, a palavra não é possível, ela não existe. Nem existe. Não existe. Que incrível. Eu gostei de sentir a sua emoção agora por falar. Obrigada mesmo, de verdade. Eu que agradeço. Obrigada. Ele está emocionado, também tô, gente. Que entrega e que história. É tão bom a gente receber profissionais assim. A minha gratidão por você estar aqui, por eu ter te conhecido, entendeu? E, gente, vamos finalizar mais um episódio. Eu quero te deixar bem claro que você está super convidado para o segundo, para a gente falar só de camuflagem, tá? Sim, vamos. Tá convidadíssimo. A gente pode trazer até vários resultados, vários depoimentos também, vídeo. A gente colocar e especificar mais isso para que as pessoas tenham até um contato maior, porque é uma técnica ainda recente, né, Carla? Então, a gente sabe que tá só iniciando esse processo. E te falo uma coisa, tá? Tô te falando, profetizando aqui. 2025 vai ser o ano da camuflagem. Porque vai ser o ano que vai tudo muito explodir, porque as pessoas vão ter essa referência da nossa comprovação científica e as pessoas vão passar a acreditar e ver que é possível. E aí tudo vai ser desenvolvido a partir disso. Então estamos só começando. Tá começando. Só estamos começando. Estamos finalizando mais um episódio do Estéticast e hoje com o Carlos Mummi. E muito obrigada por ter vindo. Gente, curte, comenta, compartilha. O arroba dele vai estar no final desse vídeo. Eu agradeço mais uma vez, Carlos. Eu que agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, que acompanharam essa trajetória nossa. Agradeço você pela oportunidade. Adorei o espaço desde quando eu vi. Eu falei assim, eu quero ir lá, eu quero dar uma entrevista lá e já estou sendo convidado para a segunda. Tá vendo? Já para a segunda. Carlos, temos muito para obrigada, conversar. Viu? Abraço. Eu que agradeço.